Dando continuidade ao assunto do testemunho interior, eu quero ler com você Colossenses capítulo 1, versículo 20, que diz assim: E que havendo por ele feito a paz, pelo seu sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tantas que estão na terra, como as que estão nos céus. Colossenses 3,15 diz assim: E a paz de Deus, para o qual também fosse chamados em um corpo, domine em vossos corações e sedes agradecidos. Nós falamos a respeito de João 14, 27, que Jesus diz assim: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Nós demos um outro texto de Isaías capítulo 55, versículo 12, que diz o seguinte: Sereis e saireis com alegria e sereis guiado com paz. O apóstolo Paulo, ele repete sobre a questão da paz, quando ele diz: Seja o vosso juiz ou o vosso árbitro a vossa paz. Paulo sempre vai enfatizar a paz de Deus, mas o contexto que Paulo está enfatizando é que a paz de Deus, ela tanto excede o nosso entendimento, como ela guarda o nosso coração. Se você lembrar que em Provérbios capítulo 4, verso 23, se não me falha a memória, ele está dizendo que de tudo que eu devo guardar o meu coração, porque é do meu coração, na verdade, que procede os caminhos da vida. Ser guiado pelo Espírito, amados, é ser guiado pelos frutos do Espírito. Gálatas capítulo 5, verso 22. Então, quando eu sou orientado, e o que é o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, bondade, paciência, e ali ele vai descrevendo os 9 frutos do Espírito. Então, paz e alegria são indicativos do sim de Deus, é o sinal verde de Deus. A grande confusão, queridos, é quando nós ouvimos alguém falar ou alguém testemunhar, um grande pregador ou um grande ensinador, alguém que é muito usado por Deus, e ele diz assim: Deus me disse isso. Entra pela direita, agora vai para tal cidade, vai para o aeroporto, lá terá alguém te esperando, vai te dar uma passagem, e tudo acontece exatamente dessa maneira. Nós ouvimos testemunhos de homens maravilhosos e mulheres tremendos em Deus, que Deus diz: saia da sua casa e vá para uma cidade lá, e hoje eles têm um ministério tão poderoso em Deus. Mas quando nós ouvimos eles dizendo assim: Deus me disse, nós entramos em confusão, porque normalmente não é assim que acontece com todos nós, para ouvir a voz de Deus. E nós temos que entender que na maioria das vezes, quase que 99% das vezes, biblicamente falando, Deus nos guiará pelo testemunho interior. Deus nos guiará pelas impressões, por aquilo que Ele tem gerado em nós. A voz de Deus, ela não é, na verdade, como uma voz humana. Ela não é, nós não ouvimos com os nossos ouvidos físicos. Você ouve, na verdade, com o teu coração, com o homem espiritual. Provérbios capítulo 20, 27, a Bíblia nos diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, do qual investiga todo o restante do corpo. Olha só que interessante, queridos. É através do nosso espírito que nós temos as dimensões. Nós temos, na verdade, discernimento daquilo que Deus está falando para nós. Agora, a dificuldade da igreja durante muito tempo é que as pessoas estavam buscando ouvir uma voz como você está me ouvindo. Claro que Deus pode nos orientar com a sua voz audível. Ele pode fazer do jeito que Ele quiser, por meio de uma visão, por meio de uma profecia. Mas o mais comum é que Deus nos oriente através da voz suave, ou seja, a impressão do Espírito, aquilo que nós chamamos como testemunho interior. E o interessante, queridos, é que Paulo vai dizendo que a paz de Deus guardará os vossos corações e as vossas mentes, ou as vossas mentes e os vossos corações em Cristo Jesus. A paz é o indicativo. Eu disse ontem, no outro vídeo, em que é como um rio, um canal, onde um fluir de paz e de alegria. E com o romper, ou seja, quando ele é interrompido o fluxo da paz e da alegria, é Deus dizendo para você: pare, se reorganize, vá para os bastidores, se aquiete e saiba que eu sou Deus, como o Salmo 46, versículo 10. Se aquiete e saiba que eu sou Deus na tua situação. Eu quero falar com você. O que eu e você não podemos perder, muitas vezes por nós focarmos no sobrenatural, né, nas coisas espetaculares, nós perdemos a simplicidade de como Deus nos orienta. Você é orientado todos os dias e talvez você esteja ignorando.
Talvez você esteja passando por uma situação do qual você tinha informação que você não deveria dar o passo para esse fim, ou você não deveria dar o passo nessa direção, mas você não soube identificar a voz de Deus, você não soube identificar como é que Deus trabalha conosco, como é que Deus fala conosco. Queridos, o testemunho interior, porque você nasceu de novo, você tem a vida zoe de Deus operando dentro de você, você tem o Espírito Santo, você tem a voz do teu Espírito, que é a tua consciência restaurada, mas como funciona dentro do teu coração? Provérbios 4:23, é Ele que vai abrir as portas para que você se oriente. Ou ele vai te colocar em confusão se você não ouvir direito, ou ele vai te colocar na bênção. Isso é claro, se o teu coração estiver nas mãos do Senhor. Se o teu coração, que é o teu espírito, não estamos falando do aparelho, né, que bombeia sangue, estamos falando da essência do ser humano, o teu coração. Pedro diz que o homem espiritual está escondido no nosso coração. Então, se você tem um coração rendido, molhado pela palavra, você tem andado em santidade, você tem andado na prática da palavra, na intimidade com Deus, você tem andado praticando a meditação e a assimilação da palavra de Deus, o jejum, a oração em outras línguas, tudo isso vai contribuir para que você identifique a voz de Deus de uma forma muito clara, muito simples e muito singela. Vou dar alguns exemplos para você. Ela é uma impressão. Ela é um sentimento, ela é uma tatuagem, ela é um bom parecer. E porque nós já nascemos na família de Deus, segundo Coríntios, né? O capítulo 5, verso 21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. O versículo 17 diz que todo aquele que está em Cristo é nova criação. Nós nascemos de novo, o Espírito de Deus, ele passa a morar em nós. Romanos 8:11 diz que o mesmo poder, o mesmo Espírito que trouxe Jesus da morte, ele habita dentro de nós. Então você já tem intimidade com o Espírito Santo. 1 João, se eu não me engano, 1 João, capítulo 2, a partir do verso 20, verso 27, ele diz: você tem a unção do Espírito. E essa unção, ela te habilita, essa unção, ela te ensina. Essa unção, ela é capaz na tua vida. E por essa unção é que você será dirigido e guiado. Agora você já vive essa maneira, você já vive esse estilo de vida quando você acorda, quando você vai deitar, quando você está dormindo, você já vive a vida no Espírito. É Gálatas capítulo 5, 25, ele diz: se vivemos no Espírito, agora andemos no Espírito. O fato, quando você nasceu de novo, você já tem vida no Espírito, então você já anda no Espírito. Agora, viver no Espírito é diferente de andar pela orientação do Espírito. É isso que Paulo diz. Se vivemos pelo Espírito, agora nós vamos andar pelo Espírito, sobre a orientação do Espírito Santo. O Espírito Santo traz informações para o nosso dia a dia, tanto dos planos ministeriais, dos propósitos perfeitos de Deus para a nossa vida, como para as direções das coisas mais singelas e simples, como um pagamento de conta, sobre um emprego, uma faculdade, uma decisão, um ministério, as coisas mais singelas possíveis. Vamos lá, você já vive isso. Agora, quando é que o testemunho, na verdade, interior, ele se manifesta nas nossas vidas? Você já vive a vida no Espírito e você já anda no Espírito. E por você estar com o coração alinhado na intimidade, quando você vai dar um passo ou tomar uma decisão, há uma ruptura, como eu disse, há um bloqueio naquele fluxo da paz e da alegria. Haverá um desconforto no teu coração. Alguns de nós diz, é uma impressão como uma folha amassada no coração. O irmão Reagan diz, é como você lavar os pés com as meias. Tomar um banho e lavar os pés com as meias, não dá certo, é um desconforto. Parece que aquele fluxo de alegria ele foi interrompido e o fluxo da paz foi interrompido, há um desconforto, é um constrangimento. A Bíblia fala sobre homens no Novo Testamento, sobre Jesus, sobre Paulo, Pedro, eles tiveram um constrangimento no espírito, um indicativo de alerta, sinal amarelo, pare, atenção. Porque se você ultrapassar, você vai passar o vermelho e vai sofrer danos. O sinal verde é paz e alegria. Amados, preste atenção comigo. Se o fruto do Espírito é amor, paz e alegria, bondade, paciência, benignidade, fidelidade, fé, fidelidade, mansidão, domínio próprio, no caso, esse é o fruto do Espírito. O contrário disso é o não de Deus. O sim de Deus é a paz. O contrário da paz é inquietação, é ansiedade, é preocupação. Não é isso que Pedro diz assim, lançando sobre ele toda a vossa preocupação, ansiosidade, porque ele tem cuidado de vós.
Jesus diz assim, não fiqueis ansiosos, não fiqueis preocupados, não fiqueis inquietos. Ele diz não, é imperativo. É o mesmo não para não matarás, não mentirás, não dirás falso testemunho, é o mesmo não para você não ficar inquieto, não ficar com medo, não ficar em tormento. João 14, versículo 1, não fique com o coração perturbado, creia em Deus, creia em Deus, creia em mim. Ele diz, deixe-vos a minha paz. Paz é o sim de Deus, a falta de paz é o não de Deus. Alegria é o sim de Deus, falta de alegria é o não de Deus. Vou contar um testemunho rapidamente. Eu vou dar uma série de testemunhos práticos. Vou começar por um que eu ouvi logo na minha infância, que me despertou para ter um relacionamento com Deus. Eu tinha por volta de 14 anos, quando eu ouvi esse testemunho na cidade de Campinas. Eu posso ter esquecido de algumas coisas, de não lembrar detalhes, mas a essência do testemunho é mais ou menos essa. Uma senhora que havia sido abandonada pelo seu marido, que tinha 3 filhos, o marido foi embora, e ela era uma mulher de poucas posses, e ela tinha muitas necessidades. E um dia, só que ela é uma serva do Senhor, ela era uma mulher de oração, uma mulher que acreditava em Deus, que Deus tomava conta dela. Mas ela estava sem emprego e ela precisava dar alimento para os seus filhos, ela estava com muitas dívidas, e um dia, abrindo o seu armário, ela só tinha panelas vazias, e abria a geladeira, só tinha água. E no momento em que ela se ajoelhou para orar, dizendo assim, pai, eu preciso alimentar os meus filhos, e como que eu vou fazer isso? E quando ela estava derramando o coração diante dele, ele começou a adorá-lo. Pai, eu te agradeço porque você é meu pai, você é aquele que proveu todas as coisas para mim. Amados, naquele momento em que ela estava adorando, aquele momento de 1 hora e pouco, ela trocou a petição, as suas necessidades pela intimidade. E ela começou a adorá-lo, ela começou a glorificá-lo, a exaltá-lo, a render graças por aquilo que ele é o provedor, ele é o pai bondoso. Naquele momento, houve uma percepção, ela não ouviu uma voz, houve uma percepção. Havia na cidade de Campinas, no ano de 1983, 84, um hipermercado, exatamente como um atacarejo, como um atacadão, que tem em muitas cidades, de nome Hipermercado Eldorado. Ele era gigantesco. E ela teve uma impressão, no centro esse Eldorado, esse hipermercado era no centro da cidade de Campinas. E ela estava num bairro afastado. E ela começou a adorar, e uma impressão. Algo no coração dela puxando, como uma corda amarrada no seu coração, a puxando. Uma boa impressão. Vá até o hipermercado Eldorado, enche 2 carrinhos, lote com tudo que você precisa, arrume as crianças, tome um ônibus, vá fazer a compra, compre de tudo que você precisar e se encontre comigo no guichê número 12, que eu vou até o encontro. Ela não hesitou, ela levantou, deu banho nas crianças, pegou o ônibus e foi para o mercado, pegou os carrinhos, né, e começou a comprar, pegou de tudo que precisava, do mais caro, do melhor, das necessidades das crianças, comprou aparelhos eletrônicos, domésticos, ela comprou tudo que precisava, roupa para os meninos, calçado para os meninos, um grande hipermercado, comprou suas necessidades de alimentação, um carrinho, então ela colocou tudo que precisava para a sua necessidade. No outro carrinho ela colocou tudo, na verdade, que ela sonhava. E quando os crianças, você sabe como é criança dentro de mercado, não pode, né? Mas ela abriu a embalagem, eles comeram, colocaram dentro do carrinho para pagar. E quando ela encheu, já o carrinho estava com dificuldade de andar, de tão cheio que estava, ela estava se direcionando ao guichê número 12. Porque a impressão, o testemunho interior, Deus havia dito para ela, a voz de Deus dito para ela que era para ela fazer isso e se encontrar com ele no caixa número 12. Quando ela foi se aproximando, ela não percebeu do horário, porque ela ficou bastante tempo dentro do mercado. E quando ela se aproximou, era quase meio-dia. A mulher passou a corrente no carrinho e disse, olha, está fechado, a senhora pode se dirigir para um outro lado e passar a sua compra. Ela disse, não, eu não posso. Alguém pediu para que eu me encontrasse com ele aqui no caixa número 12. E ela disse assim, a moça falou, mas esse caixa está fechado para o almoço, são 2 horas, eu só voltarei às 2 horas da tarde, na verdade haverá um truco, uma troca de turno, outra pessoa vai assumir, é melhor a senhora ir para outra. Ela falou, não, eu preciso esperar, ele disse que viria, ele vai vir. E ela ficou ali, passou a corrente, as pessoas passando, né, pelos outros guichês, né, o gerente foi, conversou com ela, outras pessoas, porque viu ela esperando na fila, ela disse, não, eu tenho encontro com alguém.
Ao mesmo tempo que o horário foi passando, meio-dia e meio, meio-dia e 40, meio-dia e 50, 1h, 1h10, 1h20, e nada acontecia, aquele hipermercado não estava muito cheio, era um dia de semana, e as pessoas olhando, por que essa mulher está parada num guichê fechado, enquanto existem outros caixas abertos. Mas ela ficava no seu coração louvando e adorando ao Senhor, baixinho, orando em outras línguas, convencida de que Ele marcou com ela, então Ele viria. Ela pensou, como muitos de nós pensamos, que Deus ia tocar no coração de alguém, e alguém ia se levantar, ia lá levar o dinheiro para ela, se encontrar com ela, o seu pastor, os ministros de louvor, membros da igreja, as irmãs. Alguém ia chegar lá e suprir a sua necessidade, porque da maneira como Deus falou com ela, também iria falar com outras pessoas, né, que estavam sensíveis à voz de Deus. Mas ela olhando e nada. E de repente deu 1h40 nada, deu 1h50 nada. A moça que trocou de turno do hipermercado sentou-se no caixa, começou a limpar o caixa, fazer a conferência do caixa junto com o fiscal, e ela olhando pela porta, e ela crendo, ele disse que me encontraria, ele virá. E deu 5 para as 2, deu 3 para as 2, 2, 1, 2 horas, a mulher tira a corrente do caixa e nada de ninguém aparecer. E ela no seu coração dizendo, ele disse que ele viria, então ele vai vir. Ele é fiel, ele vai vir, ele é um bom pai. E a mulher tira a corrente, a caixa, e começa a bater as compras. Então ela bate o primeiro carrinho, ela bate metade do segundo carrinho, e quando ela está chegando nos últimos dígitos, né, digitando as últimas mercadorias para passar o preço, e ela batendo. E isso a mulher com os seus filhos, olhando se alguém viria, entraria por aquela porta. Mas no seu coração ela disse assim, ele disse que ele viria, então ele vai vir, ele virá. E quando a mulher bateu o último item, a última compra, e quando ela ia falando o valor para a mulher, aquela mulher que não tinha nenhum dinheiro, aquela mulher que até então estava em grande necessidade, em apuro, que teve um testemunho interior, uma impressão na sua casa, e levantou-se em obediência a Deus. Quando o caixa do hipermercado bateu a última compra e foi falar o valor, de repente, nos alto-falantes do hipermercado Eldorado foi anunciado assim, promoção de aniversário do hipermercado Eldorado. A pessoa que estiver no caixa de número 12 ganhará toda a sua compra gratuitamente e o hipermercado ainda levará para a sua casa. Ela disse, glória a Deus, Deus é fiel. A mulher disse, o que você falou? Ela disse, você não compreenderia. Ele marcou com ela e ele foi até aquele lugar. Ela não tinha uma voz, ela tinha uma impressão do Espírito. Ela tinha um testemunho interior. Deus fala com você todos os dias, paz e alegria. Isaías capítulo 55, versículo 12, saireis com alegria e sereis guiados com paz. Ele diz em João 14, 27, eis que vos deixo a minha paz. Ele dizia, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Ele é o príncipe da paz. Paz e alegria, frutos do Espírito, é o sinal verde para que você avance. Nós continuaremos depois.